Olá, 3000, como nós estamos? Todos bem? Sobrevivendo aí? Gente, vamos lá, prontos aí para nossa aula. Vamos trabalhar um pouquinho, revisão, parte boa que é a revisão. Dá para falar tudo bem rapidinho. Eu coloquei para vocês lá frase, oração e período. Fiz aqui os esqueminhas e aí eu vou comentar um por vez com muita tranquilidade, tá? Quando nós pensamos em frase, nós pensamos, em algum momento você pensa assim, uma palavra é uma frase? Depende. Se essa palavra transmite uma mensagem, sim. Se eu dissesse casa, você consegue imaginar o desenho casa. Só imaginou, você consegue imaginar, mas mensagem não tem. Agora se eu digo assim, ó, fogo, letra maiúscula, ponto de exclamação. Epa, tem algum lugar pegando fogo. Se você chega num lugar e fala silêncio, você percebe que aquele lugar, você consegue entender que naquele lugar ali não é lugar para qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de ruído. Então, gente, quando eu penso em frase eu vou perceber que ela pode ser, sim, construída por uma única palavra ou por um conjunto de palavras, desde que haja coerência, uma relação de sentido entre essa justaposição de palavras. Tudo bem? Então, frase, eu coloquei uma palavra, um conjunto de palavras com sentido completo, que desde que transmita uma mensagem, é bom completar, tá? E essa frase, nós aprendemos isso lá no Fundamental 1, no 6º ano, que nós temos a frase verbal. O que é frase verbal? Obrigatoriamente eu preciso de forma verbal naquela frase, não importa quantos, mas precisa ter verbo. Essa é a frase verbal. E quando eu falo em frase nominal, não exige verbo. Aliás, não pode ter verbo. Frase nominal não tem verbo. Que dia maravilhoso! Não tem verbo. Frase nominal. Hoje estou muito feliz. Verbal, porque tem o verbo estar. Ok? Gente, oração. Quando eu penso em oração, eu coloquei igual frase verbal. Por que eu coloquei igual frase verbal? Porque eu acabei de falar que frase verbal tem verbo. E o que é uma oração? É uma frase verbal. Pronto. Então, uma oração é uma frase que precisa ter verbo. Tá? Bem simples, que aí vocês não tem como demorar muito a raciocinar. Período. Gente, período ele começa com letra maiúscula e ele termina com ponto. Isso aqui eu vou até rabiscar aqui, tá? Ó, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Esses são os sinais, os pontos, as pontuações que findam um período. Ah, Márcia, não pode ser então ponto e vírgula, vírgula, 2 pontos? Não, tá? Eu vi uma divergência disso lá na Fundação Getúlio Vargas, mas não é o caso do vestibular, então não preciso colocar nada aqui, tá? Quando eu penso em período, o meu período também é uma oração. Só tem uma diferença. O meu período ele pode ser simples se ele for formado por um verbo e ou locução verbal, tá? E ele é composto quando ele é formado por mais de um verbo e também locução verbal. Então aqui nós conseguimos relembrar aí frase, oração e período. Gente, quando nós desenhamos e pensamos aí, né, nos termos essenciais da oração, eu penso no sujeito e no predicado. O que é o sujeito? É o ser do qual se declara algo na oração. Vejam que eu não falei assim, o sujeito é aquele quem pratica a ação. Não, porque eu tenho sujeito agente, eu tenho sujeito paciente, eu tenho sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Se eu informo que o sujeito é o ser que pratica a ação, então se eu dissesse que a mesa foi bagunçada pela professora Márcia, a mesa é o sujeito. Foi a mesa que bagunçou ou foi a professora Márcia? A mesa é sujeito paciente. Então eu coloquei ser do qual se declara algo. Ponto. Tá? Predicado. Tudo aquilo que é declarado do sujeito. Então tudo aquilo que é falado do sujeito. A mesa foi bagunçada pela professora Márcia. A mesa, sujeito passivo, tá? O sujeito paciente. E o restante, predicado. Então quando você consegue tirar o sujeito na frase, o que sobra é predicado. Ok? Agora, para isso, a gente consegue falar um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Gente, vamos lá. Essa aula precisa chegar uns 10, 11 minutos no máximo. Tipos de sujeito, eu tenho simples. Esse é simples mesmo. É formado por um núcleo.
Márcio, o que é núcleo? Se eu dissesse assim, ó, os alunos da 3001 são os mais dedicados do Colégio Ari Quintela. Os alunos da 3001 são os mais dedicados. Quem é mais dedicado? Os alunos da 3001. Qual é a palavra mais importante? Alunos. Então, é um núcleo. Se eu tenho um núcleo, ainda que esteja no plural, eu sei que o meu sujeito é sujeito simples. Agora, se eu colocasse composto, como eu faria assim? Se eu dissesse Soraya, Márcia, Zé Carlos e todos os outros professores precisam de novas ações para animar esse povo. Quem precisa de novas ações? Detalhe, né? Coloquei Soraya, Márcia e Zé Carlos, o que vem na mente. E todos os demais profissionais. Então eu tenho Soraya, primeiro núcleo, Márcia, segundo núcleo, Zé Carlos, o terceiro, profissionais é o quarto núcleo. Eu tenho mais de um núcleo, meu sujeito é sujeito composto, tá? Sujeito desinencial. Gente, o sujeito desinencial, ele também, não sei se vocês lembram, que ele também recebe o nome de sujeito oculto. Há um tempo, ele também era chamado de sujeito elíptico. Então, o sujeito desinencial, você verifica pela desinência do verbo. Entreguei todos os documentos. Quem entregou? Eu. Como sabe que foi eu? Pela desinência do ei. Então, você já sabe que esse entreguei é a primeira pessoa no pretérito perfeito. Então, pelo verbo, você consegue identificar. Lá no sujeito simples e composto, eu consigo fazer isso aqui, ó. Separo o sujeito do predicado. Lá no sujeito desinencial, ainda que eu classifique o tipo do sujeito como desinencial, toda a oração será predicado. Porque o sujeito eu não tenho como identificá-lo. Eu sei qual é a pessoa através da desinência do verbo, ok? Indeterminado. Gente, sujeito indeterminado, ele acontece de duas formas. Sempre que o verbo, quando você pensa no desinencial, você pensa eu, tu, ele, nós, vós. Lembra que para no vós. Porque se o verbo estiver flexionado na terceira pessoa do plural, eu não penso em sujeito desinencial, eu penso em sujeito indeterminado. Quebrar a porta. Quem quebrou? Não sei, quebraram. Esse quebraram está na terceira pessoa do plural. Então, o sujeito aí é sujeito indeterminado. Mais um caso. Lembra dos tipos de verbos que nós vamos rapidinho aqui fazer também um feedback aqui, um retornozinho. Os verbos nós vimos aqui, até posso fazer isso agora, tá? Ó, nós temos o transitivo. Lembra que o transitivo, ele exige complemento. Quando esse complemento não tem preposição, ele é o transitivo direto, tá? Quando o verbo exige um complemento com preposição, transitivo indireto. E eu posso ter transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Agora, o intransitivo, ele não exige complemento. Porém, pode vir acompanhado de um complemento circunstancial, que é o mesmo que a adjunta adverbial. E o verbo de ligação, ele indica o estado do sujeito. Por que eu estou falando isso para falar de sujeito indeterminado? O sujeito, para ser sujeito indeterminado, ele precisa estar acompanhado de um verbo transitivo indireto, de um verbo intransitivo e de um verbo de ligação, acompanhado da palavrinha ser. Vê se vocês lembram. Necessita ser de pessoas capazes. Quem necessita de algo. É um verbo transitivo indireto. Então, sempre que eu tenho um verbo acompanhado dessa palavrinha ser, se esse verbo for transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação, eu já sei que é sujeito indeterminado, ok? Último sujeito, inexistente. Primeira coisa que você pensa, fenômeno da natureza empregado no sentido denotativo. Exemplo, choverá no próximo final de semana. Chuva mesmo, tá? Não é choverá comentários de alunos na sala de aula, não. Choverá no próximo final de semana. Esse choverá está empregado no sentido real. Então, todo verbo relacionado à natureza, eu já sei que o sujeito é inexistente. Tem algumas gramáticas também que chamam de oração sem sujeito. Mas o que, Márcia? Verbo haver no sentido de existir. Há excelentes alunos nessa turma. Eu poderia dizer, existem excelentes alunos nessa turma. Então, nesse caso, também é oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Vamos lá. Fazer,
tá? O verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Faz anos que não viajo. Quando eu falo oração sem sujeito, quando eu falo faz anos que não viajo, eu me refiro à primeira oração, faz anos. Que o que não viaja é a segunda oração. Então a oração sem sujeito é nessa primeira oração. E o verbo ser no sentido de tempo, está tarde, já são 17h10. Está tarde, muito tarde. Esse está tarde, indicando tempo, também é sujeito inexistente. Oração sem sujeito, ok? Gente, como eu já acabei vindo aqui na parte dos verbos, né? Eu vou para o tipos de predicado. Para eu dizer que o meu predicado é verbal, eu preciso ter os verbos, olha o nomezinho, pessoal, verbos nocionais, verbos significativos. Márcio, o que é isso? São os verbos transitivos ou intransitivo. Quando eu penso no verbo transitivo ou intransitivo, eles são chamados de verbos nocionais ou verbos significativos. Então, se eu tenho esses verbos, o meu predicado é verbal. Fácil. E nominal? Predicado é nominal quando o meu verbo é de ligação. Quando o meu verbo é de ligação, indica o estado do sujeito. Predicado é nominal. Mais fácil ainda. E por último, o verbo nominal. Gente, o verbo nominal são meus verbos nocionais acompanhados de um predicativo. Por exemplo, a professora corria animada, corria, tá? Corria animada, feliz. Correr, quem corre, corre. É um verbo intransitivo. Feliz é o predicativo do sujeito. Nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. A professora explicava o conteúdo empolgadíssima. Explicava o conteúdo, quem explica, explica algo. Verbo transitivo direto, animadíssima, predicativo do sujeito. Gente, não sou animada o tempo todo não. É porque quando eu olho para essa câmera eu penso que vocês estão por detrás. E isso me dá um ânimozinho, viu? Me dá um up, ok? Gente, com isso eu consegui falar para vocês até predicado e verbo nominal. Então nós temos o verbo significativo acompanhado do predicativo. Esse predicativo pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Se na sala virtual, tragam essas dúvidas para mim. E aí eu coloco exemplos no quadro, o que vocês quiserem. Márcia, bota de predicado verbo nominal, predicado verbal. Eu não lembro mais isso. Eu vi que a Ivonete na 8ª série, ela explicou muito bem, só que minha mente apagou, eu esqueci. Mas se você tocar no assunto, eu lembro tudo de novo. Ou então com a Cristiane também, vocês devem ter visto. Tá legal, gente? Ótimas pessoas e vocês também. Mas aí, a mente da gente são tantas informações que em algum momento as coisas esvaem. Isso não quer dizer que nós não tenhamos aprendido. É questão de dar uma pincelada e vocês conseguem reavivar isso aí na mente de vocês. Tá bom? Ó, beijo grande no coração de vocês e até a próxima.